Olá, eu sou a Thelma e hoje é o primeiro domingo do mês, então vamos falar do autor da nossa leitura clássica, que é Ray Bradbury, porque nós vamos ler Fahrenheit 451. É isso, mas antes de falar sobre o Ray Bradbury, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se inscreverem lá no Instagram também, porque os conteúdos são bem diferentes, enfim, me sigam aqui e lá, e aqui a gente vai conhecer um pouco de Ray Bradbury, que eu tô simplesmente emocionada. Né? Todo livro aqui do Projeto Clássicos, eu tento escolher por alguma lógica, né? Eu ouço o que as booktubers falam, um amigo recomenda, leio críticas muito legais, ou tá em oferta na Amazon, eu sei lá, né? Várias razões que puxam aí para esse lado razão mesmo, racional, são mostradas para mim e esse livro chega às minhas mãos. Por isso eu tô aqui com o Fahrenheit 451. Eu ouvi a Tati Feltrin falando e falei, puxa, tenho que ler esse livro. E aqui, nesse primeiro domingo do mês, eu tento mostrar para vocês algo da biografia do autor, ou algo interessante sobre a história, sobre o autor, algo que nos sintonize a obra para essa leitura, né? E eu devo reconhecer que nos últimos meses eu tenho estado meio ocupada e eu tô deixando para a última hora para levantar essas informações para vocês. Então é meio que uma montanha-russa de emoções. Eu acordo no domingo e vou pesquisar. Não é que eu fiz isso hoje também? Deixei e fui dormir ontem, ocupada com outras coisas, lendo outras coisas, e falei, não, amanhã de manhã eu descubro esse universo aqui da nossa leitura clássica. E qual não foi minha surpresa ao assistir um vídeo, que eu deixo as referências aqui perfeitas para vocês na descrição, porque é algo que assistam, né? É uma entrevista que eu suponho tenha sido nos idos de 2005, 2006, eu não sei. O Ray Bradbury, ele nasceu em 1920 e faleceu em 2012. Nessa entrevista, que tem o quê? Uns 10, 15 minutinhos no máximo, ele devia estar já nos anos 2000, ele que foi muito ativo e escreveu durante mais de 75 anos, todos os dias, né? Ele, na entrevista, já tá bem velhinho, mas você nota que ele tá vibrante, ativo, e a entrevista. Ele consegue ali, pelo menos para mim, mostrou por que esse livro veio parar na minha mão e por que ele tá aqui no mês de maio no Projeto Clássicos, né? Não é à toa, não é porque eu ouvi um comentário, enfim, os meios às vezes são um tanto sinuosos, mas ele tinha que estar aqui. E aí ele começa a dar uma aula do que é viver, do que é democracia, do que são os livros, uma biblioteca, como viver a tua vida de uma forma boa. Nessa entrevista, ele consegue sintetizar tudo que é importante para qualquer pessoa, mas para um escritor, eu acho que também tem uma carga ainda mais importante, enfim. Mas ele começa dizendo que você devia fazer que as coisas que você faz deveriam ser as coisas que você ama. E as coisas que você ama deveriam ser as coisas que você faz, né? Ele é muito frasista, ele tem vários trocadilhos que dizem muito. Olha, essa frase é algo assim, e ele vai voltar nela no final da entrevista dizendo que se você não acredite em quem te diga ao contrário disso, faça o que você ama, né? Porque você assim vai ser feliz e vai fazer bem. Ele vai explicando esses conceitos, né? Porque aos 3 anos de idade ele começou a ler, né? E foi com 7 anos que ele entrou pela primeira vez numa biblioteca, onde ele queria procurar livros do Tarzan, que era a aventura que estava na moda, né?
aos 7 anos de idade, ele entra nessa biblioteca e ele descobre que estava cheio de pessoas esperando por ele. Eram os autores daqueles livros e todos estavam lá reunidos esperando por ele. E aí ele começa a contar das influências literárias dele, né? Steinbeck e as Vinhas da Ira, Shakespeare. Ele usa a frase Shakespeare strikes me. E aí ele vai dizendo Hamlet strikes me. E, enfim, ele é arrebatado, digamos. Ele usa o strike, algo assim que vai além, né? Ele foi acertado, ele foi golpeado, ele foi arrebatado. É um verbo que tem umas 500 páginas no dicionário. Olha que riqueza, né? E aí Edgar Allan Poe iluminou o caminho dele. Vem, é por aqui que você tem que seguir. E aí ele vai citando autores que iluminaram o caminho dele como escritor, como ser humano, né? É algo assim que eu achei maravilhoso. O que mais aqui? Deixa eu ver. Aos 12 anos, ele tem várias, né? Mas aos 12 anos, numa noite, ele olha para o planeta Marte e fala para o planeta Marte: Take me home, me leve para casa. E o planeta Marte o levou, e ele nunca mais voltou. Eu achei fabuloso isso, né? Bom, aos 15 anos, ele assiste a cena chocante de Hitler mandando queimar livros nas ruas de Berlim, né? E aí ele vai fazer as considerações dele em relação à importância da leitura, como a gente que vai civilizar, né? Nenhuma civilização pode existir sem leitura, né? As pessoas, elas vão aprender a viver, elas vão aprender a julgar, elas só podem viver numa democracia se elas lerem, se elas tiverem livros, se elas tiverem essa habilidade de ler, né? Então ele fala que ler é importante para você viver, construir sua civilização, para você votar. Olha que coisa importante na semana que vai se esgotar o prazo aí para se regularizar o título de eleitor. Leiam e votem. Leiam, né? Criem essa capacidade de julgar, de entender, de viajar por diferentes civilizações. Peguem esses exemplos do passado e transformem. Façam isso lendo, né? É algo assim que eu achei maravilhoso, né? Então, ele entra nesse universo maravilhoso dos livros e vai tirando esses tesouros. A história de como ele escreveu Fahrenheit é muito interessante. Ele se mudou com a família dele, ele já era casado, tinha 2 filhas, que ele disse serem barulhentas, maravilhosas e brilhantes, adoráveis, mas não dava para ele trabalhar em casa e ele não tinha dinheiro para alugar um escritório para ele, né, para financiar isso. Ele estava lá vagando pela biblioteca, que era onde ele ficava, e ele ouve barulho de gente datilografando, vindas de uma sala no porão, e ele vai até lá e descobre uma área com nichos cheios de máquinas de escrever, onde as pessoas podiam alugar por tanto tempo o uso daquela máquina. Era alguma coisa entre 10 cents por meia hora ou 1h30, algo assim, não me lembro. E ele faz isso, ele falou: nossa, achei o meu escritório. Então ele paga esse aluguel por hora e vai ali, como ele disse, ele leva o saquinho de diamantes dele, a bag of diamonds, e começa a datilografar nos subterrâneos da biblioteca da Califórnia, da Universidade da Califórnia. E ele escreve o conto The Fireman, que tem 25.000 palavras, né? Então ele faz ali, ele não se importa de estar ao lado de um monte de estudantes datilografando, né? Aquele barulhinho do tac, 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 que a gente não tem mais.
Ele vende esse conto e assim que ele vende, ele retorna para a biblioteca e acrescenta mais 25.000 palavras. E como ele fez isso? Aí tá uma aula para todo escritor. Ele perguntou para os personagens, ele perguntou para o Montag, ou melhor, ele disse que o Montag o abordou e falou assim: você conhece tudo sobre mim? Do personagem principal dele. Ele falou: não. E aí ele começou a falar e eu comecei a ouvir, ele ouvia os personagens se justificando, explicando suas vidas pregressas, acrescentando informações sobre as vidas dele. E ele foi ouvindo o chefe dos bombeiros e ele chegou em Clarice. E Clarice é ele, é o Ray Bradbury. Enfim, personagens do livro que a gente vai conhecer agora no mês de maio foram ali concebidos nesses dois momentos. Olha que interessante esse mergulho em cada personagem, e os personagens é que contaram suas histórias. Olha, esse vídeo, gente, é uma coisa assim fenomenal. Eu adorei, por isso eu deixo aqui, sim, tudo eu extraí de lá. Eu aqui não consigo reproduzir nem 1% da força, da vibração dele em cada palavra, em cada frase dessas. É algo incrível, ele é inspirador. Por que que esse livro veio parar aqui? Porque tinha que ser assim, né? Esse era o momento de ouvir essas palavras de um cara que é visionário, que faz aqui uma distopia, né, que vai fazer essa ficção, que escreveu uma ficção científica, fantasia, horror, mas ele prevê futuro, ele analisa tudo que ele leu e viu e coloca isso pra gente num livro. Gente, vai ser demais essa leitura. Nossa, depois de ver esse vídeo, eu tô desesperada para ler esse livro. É isso. No mês de maio a gente tem essa maravilha aqui. Eu espero que vocês leiam comigo e troquem informações e a gente possa ser iluminado por Ray Bradbury. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.